Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de 7 anos, o Supremo Tribunal Federal determinou a volta da cobrança de contribuição social sobre a venda de produtos agrícolas, o FUNRURAL, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O tributo incide sobre o valor bruto da venda de produtos rurais e a arrecadação é destinada ao custeio da Seguridade. A mudança surpreendeu produtores e está repercutindo aqui na Câmara. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, fala sobre os impactos dessa medida aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. É um prazer poder estar aqui e tratar de um tema tão importante que hoje é o principal tema dentro do agronegócio, principalmente pelo impacto negativo no aspecto econômico que vai trazer ao setor. O setor que vive um momento de boa produção, mas de preços alterados que diminuíram a renda do produtor. E uma medida, como tu disseste aqui, que há 7 anos atrás sinalizou um novo caminho para a cobrança do Fundo Rural e que, de repente, de uma hora para outra, os votos já sinalizados são invertidos, são mudados e determinam o pagamento de valores que são bilionários, né? E justamente num momento onde se discute a questão previdenciária aqui dentro, nós estamos agora preocupados com o passado e, obviamente, com o futuro dessa cobrança. Números chegam à conta de 80 bilhões vindos de algumas federações e que somente aquelas liminares concedidas a cerca de 15 mil produtores impactam em 20 bilhões de reais, né, de um passivo que tem que ser pago imediatamente. E isso nós não podemos aceitar, né, porque é injusto, tira a renda do campo e diminui a capacidade econômica desse setor, que é o setor que movimenta a economia nesse momento de crise. Inclusive por isso, por esta razão, junto com outro deputado federal e com o senador Ronaldo Caiado, nós já aprovamos, e acontecerá no dia 3 de maio agora, uma audiência pública aqui, conjunta entre o Senado e a Câmara. Nós vamos mobilizar produtores do Brasil inteiro para que a gente tenha uma posição definitiva, mantendo aquela sinalização de não cobrança do Fundo Rural, né? Com certeza há uma indignação na produção e essa indignação vai se transformar em pressão política aqui para termos uma definição e que, inclusive, no daqui para frente a gente solucione isso, porque o peso desses 2,1% cobrados sobre a produção é muito caro, né? Nós temos hoje, graças a Deus, um aumento de produção com relação à origem, quando isso foi confirmado como uma necessidade de pagamento por parte do produtor que contrata o seu trabalhador, mas hoje onera e tira a renda da produção. E essa discussão nós também estamos fazendo de como ficará daqui para frente agora que se discute a reforma da Previdência. O senhor acha que deveria ter um outro modelo de cobrança patronal aí para a Seguridade, no caso dos agricultores? Não há dúvida, e isto na audiência pública nós vamos pautar e deixar bem claro. E inclusive já temos uma reunião com o ministro Meirelles, e já ficou combinado com ele, era um requerimento que eu apresentei na Comissão da Agricultura, então ao invés dele vir aqui, ele nos receberá para apresentarmos a proposta com relação a isso. Conversei ainda antes de vir ao programa pela segunda vez com o secretário Marcelo Caetano, que é quem está cuidando dessa questão da reforma da Previdência, né, para que haja um entendimento diferente do que o governo vem tendo. O governo já deixou entender que o único setor na leitura do governo que ainda pode pagar algo mais é o setor do agronegócio. É uma visão equivocada e é uma visão que nós temos força política para pressionar e mostrar ao governo que ele está errado. Não tem mais nenhum setor que suporte nenhuma penalização de aumento de custos. E isto, da forma como é o Fundo Rural apresentado, é uma elevação de custo enorme. E imagina, 7 anos passados, agora de uma vez por todas define e manda pagar. E agora nós estamos tendo um outro problema, né? Um problema que é a decisão, que ainda nem foi publicada a última etapa da questão dos embargos, uma decisão que já está começando a ser cobrado e ser buscado o recurso sem que tenha transitado todo em julgado ou publicado o acórdão para poder ter essa definição. E aí já temos outras ações tramitando também lá no STF, né, sobre as quais a gente procura agora criar uma nova expectativa, mas temos que negociar tudo isso ao mesmo tempo. Mas a pressão política por parte dos produtores, no dia 3 de maio vai acontecer e será um grande movimento aqui em Brasília.
Deputados, ligando aí fazendo essa ligação com a Previdência, o setor rural, segundo o governo, é onde está a maior proporção de déficit dentro da Previdência como um todo. Esse recurso do Fundo Rural não poderia contribuir para reduzir esse déficit? Olha, pelo que a gente tem informação, tem uma parte desse recurso que foi colocado em depósito judicial enquanto tramitava a ação. Mas pela mudança que houve na regra do Código de Processo Civil, dito isso pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, esse recurso já nem está mais nos caixas, no caixa da União, já foi gasto. Isso é permitido por lei. Então o que acontece? Não vai entrar um dinheiro novo, apenas vai penalizar o produtor. Bom, resolver, da forma como tu questionas, é o que eu tenho dito, a reforma da Previdência do governo não é uma reforma da Previdência, é um aumento de arrecadação. E o governo deveria ter transparência de dizer que é isso. Porque o próprio presidente da República veio dizer ontem aí na imprensa que daqui uns 10 anos teremos que fazer uma nova reforma. Então nós estamos tirando renda do produtor. E aí eu também questiono por que o produtor é o culpado se outras categorias ficam com benefícios dentro da proposta do governo. Tem categorias que foram excluídas desde a origem do projeto, e são os altos salários. Então a penalidade que querem dar ao produtor, a culpa que querem dar ao produtor, não acho correto, é inaceitável e quem sabe essa decisão como aconteceu e a possibilidade dessa mobilização e dessa audiência pública seja o momento de fazermos esse debate verdadeiramente. Deputado, o senhor falou que vão ouvir em audiência pública os ministros. Há a possibilidade da bancada aqui ligada ao agronegócio e dos produtores rurais apresentar algum tipo de projeto de lei ou outra proposta para cancelar essa cobrança? Já existem projetos, mas sabe que emendas e medidas provisórias, projetos de lei, mas esses projetos, se você aprova aqui, são vetados pela presidência se não houver uma negociação. Então nós estamos indo para um movimento de pressão política e esperamos de negociação com o governo. E que haja sensibilidade do governo, que nós apoiamos, e se não houver essa sensibilidade, projetos importantes que o governo tem intenção de aprovar aqui poderão não ter o apoio da bancada agropecuária. Deputado, e quanto à aposentadoria rural? O governo sinalizou que pode rever a decisão de propor a idade mínima de 65 anos para 60 anos. O senhor acha que isso torna mais viável a votação? Não é que torne mais viável. O problema é eu trato o projeto como um todo. A falta de convicção do governo sobre a reforma da Previdência. Primeiro foi apresentada uma proposta que ou era daquele jeito ou o Brasil ia quebrar. Bom, dali uns dias o governo muda, dizendo que só ia tratar da questão federal e ia liberar os estados. Na outra semana volta dizendo que os estados em 6 meses teriam que fazer também. E agora mudou de novo. Então a gente não sabe como é a proposta como um todo mesmo. E nesse momento que a gente está aqui conversando, está lá na comissão sendo apresentado o parecer. E eu não tive condição de me aprofundar nele, justamente porque vim aqui para conversar com os nossos telespectadores. Eu não sei se facilita. No entanto, eu não sei também se o projeto fica bom, porque o próprio presidente Temer disse que em 10 ou 15 anos teremos que ter uma nova reforma. E é sinal que a atual não é uma reforma verdadeira. Deputado, agora caminhando para o encerramento, eu gostaria que o senhor explicasse aí como vão ser as articulações referente ao Fundo Rural aqui na Câmara nos próximos dias. Bem, tudo vai passar pela audiência da semana que vem, do dia 3. Nós vamos ter uma grande mobilização, será uma audiência conjunta entre o Senado e a Câmara, teremos uma reunião com o ministro da Fazenda e também provavelmente com a Casa Civil, com quem a gente tem procurado manter contato. E com o ministro da Agricultura, que não é dele a responsabilidade, mas é um aliado da produção. Então nós imaginamos montar uma proposta do setor para o todo disto, que envolve desde a anistia, a não validação do passado e a regularização do daqui para frente. Então, a partir disso, a audiência pública vai unificar a posição do setor agropecuário brasileiro e isso será levado ao governo e, obviamente, vamos esperar do governo a sensibilidade para atender a nossa demanda e achamos que ela será justa, com certeza, porque é o setor que ainda não deixou o Brasil morrer. É o setor que salvou o Brasil até aqui e que pode dar muito para o Brasil daqui para frente, numa reorganização que precisa ser feita. Portanto, toda essa agenda de como será o nosso posicionamento, ela se dará na audiência pública. Deputado, e no Supremo Tribunal Federal, é possível ainda haver alguma mudança de posicionamento do Supremo? No Supremo ainda tem uma possibilidade lá que envolve os embargos declaratórios, mas eu penso que ainda é muito remota a reversão disso, teria uma chance de uma adequação, de uma forma de pagar, mas o setor está muito motivado no não pagamento, não por calote, por questão de qualquer natureza, é por não dever isso. E a forma da cobrança
ter sido sinalizada diferente lá atrás de que não seria cobrado. E o fator produtivo hoje é diferente de quando foi iniciado a cobrança do Fundo Rural. Então pode haver uma mudança, mas acho que não é uma mudança tão simples de acontecer. No entanto, também, em paralelo a isso, existem outras ações que podem, nestas outras ações, ou outra ação, uma mais específica lá, que poderia ter uma reversão de posicionamento dos próprios ministros, né, e aí sim revertendo definitivamente, voltando ao status quo, como foi sinalizado há 7 anos atrás. Deputado, obrigada pela participação. Tá ótimo, um prazer estar aqui com vocês. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, falou sobre a cobrança do Fundo Rural. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.